Senhor presidente, vereador Sargento Vidal, a pessoa na qual eu cumprimento os membros da mesa e os vereadores aqui presentes, em especial o vereador Felipe Correia, que me estendeu o convite para trazermos um assunto de extrema relevância para não apenas a sociedade cuiabana, mas a mato-grossense, quiçá a sociedade brasileira. Quando nós falamos em segurança viária, nós tratamos não apenas das vias públicas, mas nós temos o tripé onde há a legislação, o cumprimento desta legislação por parte de todo e qualquer cidadão que utiliza as vias públicas, e nós temos também a parte judiciária, que é o tripé da segurança viária. E falar em segurança viária em um estado como Mato Grosso, para a Polícia Rodoviária Federal, é algo muito confortável, porque nós atuamos em quase 6.000 quilômetros de rodovias federais, diuturnamente, onde hoje 552 policiais se fazem com revezamento entre as atividades operacionais e especiais. Trago esse tema no último dia do encerramento do mês de maio. É o Maio Amarelo, onde a Secretaria Nacional de Trânsito, através da Polícia Rodoviária Federal e as forças estaduais, trazem o trabalho de conscientização para que todo cidadão, independente dele possuir um veículo automotor ou não, porque o Sistema Nacional de Trânsito inclui pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos de passeio e veículos de carga. E os veículos de carga têm papel importante em nosso estado, em nossas rodovias. Para que se tenha uma ideia, apenas nesse mês de maio, 70%, 69,23% para ser mais exato, dos veículos abordados pela Polícia Rodoviária Federal em algum ponto dos 5.800 quilômetros de rodovia são veículos de carga, transportando os commodities do nosso país. E quando nós trazemos, segundo o Anuário da Segurança Pública de 2021, apontando quase 3 milhões de veículos na frota de Mato Grosso, nós devemos considerar que nas rodovias federais, a grande massa de veículos são de outros estados, como do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que transitam pelas rodovias, transportando assim a safra que ano a ano se torna recorde na nossa fronteira agrícola. Então, a complexidade onde nós temos veículos de carga com massas e dimensões muito maiores que os automóveis, quando chegam nas regiões como Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Rosário Oeste, na região da Baixada Cuiabana, se torna um grande desafio. Por quê? Poucos municípios levam a sério a temática trânsito. Poucos municípios têm uma secretaria de trânsito ou uma guarda municipal que tem o convênio com a Polícia Militar. Poucos municípios, a Polícia Militar tem o convênio com o Detran para fazer a fiscalização de trânsito. E quando você traz fiscalização de trânsito como de fato ela deve ser, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos falando de segurança pública, que nasce na via pública. Todo e qualquer crime ele precisa passar por uma via pública e, via de regra, utilizar de um meio de transporte para que ele seja executado. Então, a segurança pública nasce nas vias municipais e chegam nas vias estaduais e, consequentemente, nas vias federais, como a exemplo desse crime que ocorreu em Confresa, onde os criminosos atravessaram 3 estados para chegar no município de Confresa e fugiram para o estado vizinho. Então, falar de trânsito é sim, senhoras e senhores, falar de segurança pública. E falar de trânsito é falar de preservação da vida. Nós precisamos cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, sem nenhuma discriminação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não pode ser natural para nós ouvirmos notícias como morreu
um cidadão atropelado por um motorista que estava dirigindo sob efeito de álcool. Morreram 8 pessoas porque o motorista do ônibus invadiu a faixa contrária ou fez uma ultrapassagem em local proibido, colidindo de frente com um veículo de carga ou com um automóvel. Não pode ser comum um cidadão alcoolizado matar uma família inteira, porque matar alguém está no Código Penal, artigo 121. Matar alguém, independente da forma como se retira a vida de alguém, nós estamos falando de um homicídio. E no trânsito não é diferente, agravado quando o cidadão está sob efeito de álcool ou de qualquer outro medicamento psicotrópico. Então, esse tema, nesta capital, precisa ter uma grande relevância, porque nós estamos falando de quase 600 mil veículos registrados na capital de Cuiabá. Nós estamos falando de um trânsito que todos os dias chegam aos nossos hospitais dezenas, principalmente de motociclistas, onde parte deles não se preocupou em fazer a Carteira Nacional de Habilitação, princípio básico para que ele possa ser caracterizado como condutor de um veículo. Quanto mais ele consumir bebida alcoólica ou outras drogas. Qualquer um de nós que sai numa via pública está sujeito a se envolver num acidente, podendo ficar parcialmente ou totalmente inválido ou até ter a sua vida interrompida por conta da irresponsabilidade de algum condutor diante da sua direção. Então basta sairmos à frente nesta rua, Barão de Melgaço, para vermos condutores e passageiros sem cinto de segurança, utilizando o telefone celular, estacionando em vagas privativas de cadeirantes, de idosos, de gestantes, ações simples que costumeiramente transformam-se em ações graves quando se envolve em acidente. Então, quero relembrar aqui alguns acidentes, como o atropelamento daquele verdureiro na Miguel Sutil, por um condutor ou condutora que estava sob efeito de álcool. O outro caso, na Avenida Getúlio Vargas, em frente a uma determinada boate, culminou na morte de 2 jovens. E N outros casos ocorreram em Cuiabá e Várzea Grande. E eu trago nesse momento algumas informações para que possamos ter a clareza do quão é importante a atuação da fiscalização de trânsito e da importância dos senhores representantes do município de Cuiabá possam apoiar ações como a do Maio Amarelo. Então, só nesse mês de maio, nós fizemos uma força-tarefa nas rodovias federais, onde, comparado ao mês de maio do ano de 2022, nós tivemos uma redução no número de mortes, 64,86%. O ano passado, 37 pessoas perderam a vida nas rodovias federais, esse ano, 24. Isso significa o quê? Quando nós pegamos o número de acidentes, que esse ano foi de 188 e o ano passado de 164. Como assim aumentou o número de acidentes e reduziu o número de óbitos? Com ações simples. Quais ações são essas? O controle de velocidade através do equipamento radar, que é um radar dinâmico operado pelo próprio agente da Polícia Rodoviária Federal, em pontos onde as velocidades chegam, senhores, a 210 km por hora, principalmente quando a pista é duplicada e ela está em boas condições. A 210 km por hora, nenhum veículo com maior segurança que ele tenha, fabricado no Brasil, ele terá condições de salvar a vida de uma pessoa, principalmente se ela atravessar a pista contrária e chocar-se diretamente com outro veículo. E nós tivemos também um número de feridos, reduzido em 25%. Então, os pontos de ultrapassagem, os testes de bafômetro, que alcançou quase 14%, a fiscalização intensificada em pontos de ultrapassagem e aonde a gente detecta o maior número de ocorrências de acidentes de trânsito, traz um impacto em diversos municípios. Por quê?
porque os acidentados são encaminhados aos principais hospitais. Então, quando você pega a região de Diamantina, eles serão encaminhados a Nova Mutum. Então, o prefeito de Nova Mutum, ele atenderá lá pessoas do Brasil inteiro que acidentam. Não é diferente de Várzea Grande e Cuiabá. Então, a importância de investir na fiscalização com inteligência, aproveitando da tecnologia, das informações que detemos, para que nós possamos diminuir os impactos na saúde pública, na previdência e, sobretudo, a incomensurável perda da vida de um ente querido em um acidente de trânsito. Essas mortes são instantâneas. A pessoa está indo de um lugar para outro e não chega. O tempo do senhor está esgotado, só precisa de mais um minuto para concluir? Mais um minuto para o orador. É um grande desafio falar desse tema em pouco tempo, mas eu agradeço aqui ao amigo vereador Felipe Correia, a todos os senhores e as senhoras que compõem esta casa. A Polícia Rodoviária está à disposição para discutir a qualquer momento, para recebê-los, para conhecer o nosso trabalho e ajudar o município de Cuiabá, o município de Várzea Grande, que impactam diretamente na nossa mobilidade urbana, com a complexidade que é a via pública na nossa capital. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, Arthur. Arthur Nogueira, superintendente da Regional da Polícia Rodoviária Federal, a quem eu tenho a honra, até a ousadia de chamar de amigo. Muito obrigado por trazer este tema a esta casa, estes dados a esta casa, dentro de um momento, um contexto, né, em que Cuiabá ontem viu uma mobilização em torno, né, de uma fatalidade, novamente. Então, esse é um tema, né, muito quente neste momento, mas, para além do contexto, eu quero só reforçar que o Arthur, o policial rodoviário federal Arthur, está desde 1994 na PRF. É isso, Arthur? E é alguém que realmente vive essa carreira, ama essa carreira, já foi superintendente e é uma pessoa extremamente séria. Vou falar isso até como algo honrado. Caxias, sei que tive a honra de caminhar ao seu lado quando o senhor foi candidato a governador pela Rede de Sustentabilidade, e eu me lembro que o senhor dizia que o senhor não empurraria problemas com a barriga, porque nem barriga o senhor tinha para empurrar os problemas com a barriga. Então eu tenho certeza que é com a mesma seriedade, com o mesmo empenho, com o mesmo amor pela carreira que o senhor sempre teve, que o senhor vai conduzir a PRF. É uma honra para essa casa recebê-lo aqui, Arthur.